Oi pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais um áudio comentando e explicando os textos dos livros Happy House in a Black Planet, Introdução à Subcultura Gótica, volumes 1 e 2. Esse já é o terceiro áudio, vamos agora para o assunto de qual é o termo mais adequado para falar de gótico e também de outros grupos sociais. Termo subcultura, tribo ou mesmo movimento, como falava antigamente. Esses termos não são sinônimos, eles não têm o mesmo significado, certo? Cada um deles carrega um sentido diferente. O mais popular no Brasil, ao contrário do resto do mundo, onde se usa mais subcultura, no Brasil se usa muito aí no termo tribo. Por quê? Porque um dos únicos livros que trata sobre essa questão, publicado no Brasil, é o do Michel Maffezoli, dos anos 80, chamado Tempo das Tribos. Porém, o termo tribo ele não é igual à subcultura. O termo tribo ele se refere especialmente a uma ideia que é pós-moderna, né? Tanto que o termo completo, como descrito pelo Michel Maffezoli, é neo-tribo pós-moderna, que foca muito na questão do fim das individualidades num ponto de vista pós-modernista. Então, as características que ele descreve para a tribo é fluidez, ajuntamentos pontuais e dispersões. Tribos não são estáveis, são efêmeras, ou seja, são passageiras, né? Tribos têm um pensamento de massa em detrimento do indivíduo. A massa ou o povo não se apoia em uma lógica de identidade, logo vão e vêm entre várias identidades ou tribos. Mudando de figurino, vai mudar e assumir seu lugar em diversas peças, em diversas atitudes, né? A metáfora da tribo permite dar um processo de desindividualização. De certa forma, o autor aqui comemora o fim do individualismo moderno, ou seja, do indivíduo que, como seria dito numa linguagem de psicologia, individuado, mas isso falamos outro dia. Mas ele celebra o fim do indivíduo com uma identidade estável. As tribos, segundo ele, são também grupos afetuais. E é importante a questão da proximidade como elemento essencial, ou seja, a proximidade geográfica, as pessoas estarem no mesmo local. Ele celebra esse tipo de sociabilidade, que pode ser chamado também de localismo. Essas são algumas características do conceito de neotribo pós-moderna, como definida pelo Michel Maffezoli nos anos 80, no seu livro O Tempo das Tribos, certo? Por outro lado, mais recentemente, no final dos anos 90, o termo subcultura foi recuperado e atualizado e hoje tem sido o termo mais usado entre as pessoas e estudiosos de grupos sociais alternativos, certo? Então, tanto entre as subculturas se usa o termo subcultura, digamos assim, né? Entre góticos no mundo inteiro, principalmente de língua inglesa, né? Quanto no meio acadêmico é o termo mais usado atualmente, né? Algumas pessoas até usam os termos de forma confusa ou trocando, mas tende a se usar o termo subcultura para mais nesse sentido moderno, que é o que o Paul Hodgson e outros autores ligados a ele, né, seguem. Então, o que seria uma subcultura? A subcultura ela tem algumas características que são diferentes da tribo. Você encontra na página 13 e 41 do meu primeiro livro, esses comentários sobre subcultura, tribo e movimento, e na página 98 e 99 e páginas seguintes do livro 2, certo? Subcultura, então, tem algumas características específicas como uma diferenciação consistente, baseada numa identidade mais estável, um comprometimento por mais longo prazo e uma autonomia, ou seja, o indivíduo mantém uma individualidade, uma autonomia, características diferentes, mesmo participando de uma cultura e tendo uma identidade de grupo, certo? Vamos por partes, né? A diferenciação consistente e translocalidade implica que a pessoa não está vinculada apenas à proximidade geográfica. Você pode ter mais a ver em termos de identidade cultural com uma pessoa que está em outro país ou em outro bairro que você não tem o contato pessoal,
do que com uma pessoa que está do seu lado na fila do banco, certo? Ou numa balada aleatória, você encontra pessoas que não têm identidade cultural com você, certo? Então essa é uma diferença. O foco do conceito de subcultura está exatamente na identidade cultural e nas relações que as pessoas estabelecem por terem essa visão de mundo e bagagem cultural e referências culturais semelhantes e, claro, interesses semelhantes, né? Então, o segundo ponto é a identidade. É evidente que há características e visões de mundo comum, mas as pessoas não se tornam clones, certo? Essa semelhança de pensamento não configura uma ideologia no sentido político do termo, nem uma filosofia no sentido acadêmico, mas sim uma visão de mundo compartilhada. Eu expliquei isso mais nos primeiros 2 áudios, em que eu falava sobre o que é subcultura e homologia. Comprometimento. Essa é uma grande diferença. As pessoas tendem a se comprometer com as subculturas por tempo mais longo. Pode ser 5 anos, 10 anos ou a vida inteira. Não é uma coisa momentânea só porque você está ligado a uma moda passageira, certo? Então, ou está apenas em algum lugar por algum momento. As pessoas tendem a ter esse interesse ao longo da vida, né? Claro que em momentos diferentes ao longo da vida a pessoa vai estar ligada a uma cultura de forma diferente, né? Da mesma forma que em qualquer cultura você tem fases da vida em que se expressa de forma diferente, se relaciona de forma diferente com a sua cultura. Também a autonomia é importante. Você vai ver que os góticos, apesar de terem uma bagagem cultural compartilhada, né? Da mesma forma que um brasileiro é diferente de outro brasileiro, um gótico vai ser diferente do outro gótico. Então você tem as pessoas que selecionam do repertório gótico para construir uma individualidade. Ou seja, cada gótico vai ser único, com uma seleção de elementos góticos e de outros única e pessoal, certo? Ou seja, não há uma ligação apenas por um elemento solto e passageiro, né? Então essas são características que opõem o conceito de subcultura e o conceito de tribo, que são conceitos diferentes, como vocês podem ver, né? No Brasil também foi usado no passado o conceito de movimento, né? Mas foi abandonado, principalmente desde o final dos anos 90, né? Havia muita confusão sobre isso, porque o movimento dava ideia, em parte, de movimento político, por outro lado, de movimento artístico. De certa forma, os movimentos artísticos têm uma visão de mundo organizada, né? Como o romantismo, o cubismo, o modernismo, né? Mas o termo tinha algumas inadequações, então acabou sendo abandonado. Mas você vai ouvir ainda algumas pessoas mais antigas usar esse termo, certo? Então é isso, essas são as principais diferenças entre os conceitos de tribo, subcultura e movimento, né? E por hoje é só. Espero que vocês continuem ouvindo os áudios, tenham gostado e tenha ajudado a elucidar essas questões. Vocês podem baixar os livros, encontrar esses textos nas páginas que eu indiquei, acessando o site gossicstation.com.br, a área de downloads. Lá vocês encontram os 2 volumes para download de forma gratuita, tá bom? Aguarde em breve mais áudios. E é isso aí, obrigado por ouvir.